Now. He's looking at you, kid. Uma boa história é uma sequência de cenas que se sucedem em um determinado ritmo e compõem a trama. Quem escreve ficção, volta e meia se depara com os dramas para se colocar uma cena no papel. Neste vídeo eu vou te ajudar nessa tarefa com 9 dicas para escrever cenas irresistíveis. Espero que elas te ajudem pelo menos para que você não fique paralisado, sem saber por onde começar ou seguir. Não importa se você escreve romances, dramas, comédias, terror ou ficção científica. Depois de planejar, delinear ou até mesmo começar a escrever seu livro, fazer a trama andar cena após cena pode ser um grande desafio. Pode também descambar para o bloqueio criativo, para a procrastinação ou, pior, até mesmo para o abandono da história. Se você já passou por isso, sabe muito bem do que eu estou falando. Então pegue seu caderno e tome nota dessas dicas. Primeira, o que precisa acontecer para que a trama se mova? A cena é necessária? Já li muitos livros sobre escrita criativa e roteiros na vida. Ao ensinar sobre a construção de cenas, a grande maioria deles recomenda que você pense no que o personagem quer. E isto costuma gerar cenas insossas ou irrelevantes. Primeiro porque o responsável pela história não é o seu personagem. Se você perguntar o que o seu personagem quer, ele certamente vai responder que deseja evitar conflitos. Com isso, sua história ficará tão emocionante quanto o grupo da família no WhatsApp. Dizem que quem tem que querer é você, o autor, com base na necessidade da trama e dos conflitos e soluções que você planejou. Assim, a pergunta a ser feita não é o que o seu personagem quer, o que poderia acontecer, e sim o que precisa acontecer. Se você planejou bem sua história, antes de sentar-se para escrevê-la, vai tirar essa de letra. Assim, amarre seu livro com cenas imprescindíveis. Segunda, que personagens precisam participar da cena. Antes de escrever uma cena, defina quais são os personagens que precisam estar nela. Cada personagem precisa ter sua missão muito bem definida na história. Questione a sua relevância, não apenas para a trama toda, mas para cada cena. Planejar e refletir sobre suas motivações é um bom caminho. Se o personagem não precisa estar na cena, não o coloque apenas para mostrar que ele existe. Você vai perder seu tempo e o do leitor com descrições ou diálogos irrelevantes. E lembre-se, bons coadjuvantes geralmente têm objetivos diferentes dos heróis ou dos antagonistas. Terceira, em que cenário a cena poderia se passar? A criatividade na escolha da ambientação é peça importante na valorização da trama. Quanto mais óbvio o cenário, menos interessante é para o leitor. Então, não tome uma decisão tão rápida de situar os acontecimentos em um restaurante, em um parque ou na sala de estar. Torne o espaço ativo e tão necessário para a narrativa quanto qualquer outro elemento. Use todos os sentidos para tornar tudo mais real. Faça o leitor transportar-se para o ambiente. Lembre-se também que o diálogo de um casal que acaba de se conhecer em um açougue será muito diferente do que em uma padaria. Cenários que enriquecem a história são aqueles que interagem com os personagens ou mostram como eles se sentem diante deles. Quarta, o que pode acontecer de surpreendente? Humor, surpresa e confusão têm um denominador comum. Eles prendem o leitor. Libere a sua criatividade, solte um pouco as amarras do seu planejamento racional da trama e considere algumas possibilidades bem loucas. Obviamente, nem toda cena precisa conter uma grande surpresa ou terminar em piada ou em uma grande confusão. Mas seu livro precisa de alguns momentos completamente inesperados que façam o leitor se comover, gargalhar, mesmo se for um drama ou uma história de terror, ou que coloquem seus personagens em uma sinuca de bico. Assim, antes de escrever a cena, pergunte se o bom humor, a surpresa ou a grande confusão poderia acontecer nela. E em seguida é hora de questionar-se sobre a duração da cena. A quinta dica. A cena deve ser longa ou deve ser curta? Quanto espaço você está disposto a dar àquela cena? Segundo Ítalo Calvino, a narrativa é um cavalo que ora galopa, ora trota. Uma trama envolvente e bem contada equilibra o ritmo para não cansar ou chatear o leitor. Cenas mais longas costumam diminuir o ritmo e cenas mais curtas podem aumentá-lo. Você pode escrever uma mega cena,
Você pode escrever uma cena enorme de 5 ou 6 páginas e descobrir depois que ela poderia atingir o seu objetivo em apenas meio parágrafo. Sexta dica. Esta é a melhor solução? Você se lembra do Você Decide, aquele seriado em que o telespectador ligava e escolhia o final? Que tal pensar em 3 diferentes caminhos para começar a cena? Com base na cena anterior, sempre há uma sequência natural ou diálogo que pode parecer perfeito para iniciar a nova cena. Porém, muitas vezes, esta não é a melhor solução. Einstein dizia que problema algum pode ser solucionado usando o mesmo estado mental em que foi criado. Assim, não se contente com a primeira opção. Tente enxergar as opções por outros ângulos. Visualize a cena. A sétima dica. Imagine que seu livro é um filme e você está assistindo o desenrolar da trama, ávido pelo que vai acontecer. Feche os olhos e rode a cena ainda não escrita em sua cabeça. Você não imagina o poder que a sua pineal, o lugar aí no seu cérebro, de onde vem a inspiração, tem de gerar imagens mentais. Pode parecer difícil no começo, porém logo você começará a ouvir os diálogos, sentir o clima, o cenário e os acontecimentos necessários para mover sua história. Neste momento, o que era apenas um pensamento vago se transforma em ação recheada de inspiração. Não se intimide, deixe fluir, murmure os diálogos, faça uma imersão no universo da história com a imaginação a toda. E chega a hora de colocar a coisa em prática. Oitava, quais são exatamente os acontecimentos? Liste-o. Depois de visualizar a cena, você pode ficar tentado a sentar-se e a colocar tudo no papel nos mínimos detalhes. Não faça isso. Você já ouviu aquela máxima que o escritor deve mostrar em vez de contar, né? Se você partir direto para mostrar, poderá se perder, esquecer ou até se ver diante de um bloqueio criativo. Faça uma lista rápida dos acontecimentos como se fosse uma lista de tarefas com bullets. Tipo aquele PowerPoint chato que seu chefe apresenta em uma reunião na segunda-feira às 8 da manhã. Algo do tipo, o herói caminha quase sem fôlego pela trilha, chega até um penhasco, vê uma ponte de madeira caindo aos pedaços. Isto feito, chega a hora de colocar as mãos nas letras. Nona, escreva a cena. Não tente rechear o bolo todo de uma vez. Também não tente seguir sua lista de bullets ao pé da letra. Uma lista é algo muito chato, e algo reescrito a partir de uma lista também será. Comece do zero, permita-se fugir do script. Se você gastou um tempo visualizando a cena, ela virá com mais cerejas agora. Dependendo da natureza da cena, acertar os diálogos pode ser o trabalho mais pesado. Antes de se embrenhar na conversa de personagens, foquem em escolher as melhores palavras para descrevê-los, em descrever a ação e o tom para que os leitores sejam capazes de ver a mesma cena em suas cabeças. Você também já deve ter ouvido por aí que escrever é reescrever. Não reescreva a cena logo depois de escrevê-la. Deixe para trabalhar quando for mexer no seu segundo draft. Ou seja, para quando for reescrever tudo. Assim você poderá enxergar a cena com novos olhos, reforçar o que está frágil e cortar o que está sobrando. Seu leitor agradecerá na forma de muitas avaliações positivas. E avaliação positiva significa mais vendas, mais royalties, mais sucesso. Então, luz, letras, ação! Se você conhece alguma técnica ou dica para escrever melhores cenas irresistíveis, compartilhe nos comentários. E se você gosta de escrever, inscreva-se no canal, porque toda semana tem um vídeo novo sobre escrita analítica, escrita criativa ou marketing literário. Tem muito conteúdo gratuito também no meu blog, eldesaulo.com. Compartilhe este vídeo com seus amigos que escrevem, deixe o seu like e marque para receber as notificações do canal. Um forte abraço e até a próxima!